A Espada da Lei, capítulo 2. Este capítulo continua a história do resgate de dois encarnados, cujas almas ficaram presas no submundo astral. Estavam em desdobramento noturno em serviço do bem. No primeiro capítulo, vimos como foram libertos por guardiões. Também são conhecidos como especialistas nos combates em faixas densas da existência astral. Espada da Lei é o esquadrão a que pertencem estes agentes da justiça divina. É um dos agrupamentos mais ativos na proteção e amparo das pessoas escolhidas para tarefas chaves durante a transição planetária. Talvez você nunca parou para pensar, mas há na Terra espíritos reencarnados que são essenciais ao projeto regenerador orquestrado por Jesus. Muito se acredita que estes bem-aventurados já conquistaram consciências suficientemente elevadas para iniciar as grandes mudanças terrestres de que são geradores. No entanto, a realidade é outra. O mais missionário é aquele que faz bem o pouco que lhe é confiado. Um espírito, às vezes, tem como missão apenas existir, apenas brilhar onde foi colocado. Ser farol que norteia outros, a autossuperação pela força de seus exemplos. Ser ouvido amigo, dar esperança e suportar tudo, sendo bom exemplo. Sorrir e espalhar alegrias, superando qualquer convite ao abatimento. Dando a outra face, é quase sempre o maior e único compromisso de muitos. Nos meios espiritualistas e religiosos, porém, o que mais se faz visível é o oposto. O objetivo da maioria é estar no centro das atenções e ser o mais bondoso, desenvolver potencial que traga reconhecimento, carinho, atenção, status e fama. Acreditam que por não terem a responsabilidade de aconselhar os outros, incorporar, assumir postos de liderança, ter números expressivos, converter as massas, não são missionários. A estes se conhece porque estão por todos os lados perguntando: qual é a minha missão? Acreditam que a missão é algo nível Chico Xavier, Madre Teresa, mas não se animam a ser um Francisco de Assis nas pequenas coisas, com os animais do caminho, e deixam apagada a luz imensa que trazem para compartilhar na terra. Aqueles dois espíritos recuperados, cujos corpos seguiam desacordados na UTI de uma grande metrópole em território brasileiro, exemplificavam o típico missionário encarnado já desperto, sem sequer saber. É a pessoa que tem consciência e faz o certo achando que é a coisa mais normal do mundo e que todos agem assim sem perceber que a realidade é outra. Estes dois anjos, por assim dizer, cumpriam com excelência os trabalhos confiados a cada um e, por isso, sempre eram alvo das forças contrárias às falanges do Cristo. A missão de cada um era exemplificar a irrestrita confiança nos desígnios de Deus. Era ver em cada evento negativo oportunidade santa e bendita para manter a serenidade, emanar compaixão e vibrar paz, fé, esperança e amor. Poucos acreditam ao descobrir que a maioria temos forças sublimes gestando dentro de nós, que só permanecem atrofiadas por falta de prática. A vibração apaziguadora de Jesus era sentida a quilômetros de distância, e por onde passa um ser pacífico, presente, consciente e desperto, tudo se renova. Ainda que ele mesmo desconheça ser portador desses atributos ou não admita. Estes rapazes não eram monges, não viviam isolados, não praticavam meditação e nem eram vegetarianos. Um deles, na Terra, era homossexual. Não tinham religião, não praticavam a caridade segundo entendem os homens, e na sociedade não desempenhavam nenhum papel em especial. Não pregavam, não defendiam e nem concordavam com tudo. Eram como as forças da natureza que, onde são plantadas, geram vida e movimento, sem alarde, no silêncio da madrugada, ocultamente renovando os ares de todo o planeta. Ao dizer o que pensavam, jamais se captava, transportado na voz, inflexão de irritabilidade ou impaciência. Desse modo, o interlocutor nunca se sentia diminuído, rebaixado ou idiotizado. Também nunca se percebia na emanação da voz desejo de mudar o outro. Entendiam que se algo muda alguém, é o tempo, em parceria com os exemplos disponíveis. E por último, ao dizer o que pensavam, nunca comunicavam na vibração das palavras ou atitudes
que o interlocutor deveria servi-los, agradá-los mudando, reformulando, se desculpando em favor de beneficiarem-se no gozo das conveniências próprias. Em outras palavras, ao dizerem o que pensavam, nunca objetivavam satisfação pessoal, em detrimento do que o outro sentisse, gostasse ou achasse certo. Você deve estar pensando que se isso é ser um verdadeiro homem e mulher de bem, qualquer um pode ser. E ainda que você tenha razão, é o hábito que faz o monge, uma vez que o que é fácil fazer, é fácil não fazer, e mais fácil ainda deixar para depois e esquecer para sempre. Para você ter uma ideia, no dia em que foram raptados, saíram em desdobramento, cada um do aconchego do seu próprio lar, e de diferentes lugares do mesmo estado. Eram, do outro lado, uma cópia do que na terra emanavam, gentileza. Caminhavam entre víboras peçonhentas, apostando na bondade existente dentro de todos nós, e a muitos convertiam sem sequer fazer uso da palavra. Sabendo que o servidor do Cristo, a trabalho, nunca tem estrada aplanada, mas deserto árido e pedregoso, onde deixa pegadas, rastros de luz, onde plantar a boa semente. Nunca fraquejavam, não esperavam facilidades, não ansiavam o afeto alheio, a compreensão dos desentendidos, uma recepção sensata. O objetivo de pessoas como estas é sempre doar-se e nunca o de cobrar, ouvir e não o de palpitar, calar e jamais julgar. Nas paragens umbralinas, ocultavam sobremaneira a força que a luz do coração que ama confere a cada portador, na potência de sua ternura. Era por si uma força de respeito a quem anda na escuridão. Era compreender a necessidade de existir trabalhadores da última hora, dispostos e ativos, que significam a constante passagem das células sanguíneas pelos tecidos dos órgãos do corpo de Deus, que é a humanidade e toda a sua criação, levando o oxigênio e os nutrientes das boas ações e bons exemplos a tudo e todos, elementos sem os quais não há vida ou movimento. Não é somente um ditado bobo a colocação que assevera que devemos temer mais o silêncio dos inocentes que o grito dos maus. É certo que ficavam expostos, da mesma maneira que alguém entrando num cativeiro de animal selvagem sem armas de choque ou fogo, podendo serem atacados. Não se importavam de estar na mesma vibração fétida que outros seres. Viam os mais agressivos e ignorantes igualmente como filhos de Deus, dignos de tantas novas oportunidades quantas fossem possíveis. Para pessoas assim, é preferível uma mordida de um cão assustado e confuso, que com o tempo se tornará dócil e aceitará ser bem alimentado, que continuar a vê-lo definhando ou espumando de raiva. Acredita-se que, quando na Terra tivermos essa consciência desperta, não haverá limites no poder transformador que poderá instrumentalizar o homem com o simples ato de gentileza e abnegação, confiando na essência divina por trás de uma fera agressiva, que só reage ferozmente por ter sido antes maltratada, machucada, ferida na sua essência mais sagrada. João e Maria fizeram questão de peticionar, de solicitar às instâncias superiores para direcionar ao esquadrão da espada da lei o resgate daqueles dois humanos incríveis. Quando ouviram falar que os rapazes levavam o oxigênio e nutrientes em suas presenças regeneradoras para seus conhecidos de encarnação passada, aqueles de coração petrificados há séculos, João e Maria se sentiram na obrigação de devolver o favor. Era quase questão de honra. Reunidos em uma comunicação das centrais de comando, em postos de socorro, entre as esferas superiores e o reino do grande Exu Lalu, ainda que preocupados pelos dois, vibraram a esperança discretamente. No íntimo, celebravam um marco, um ponto de não retorno para a sociedade humana. A promessa era que o pequeno despertava para ser tudo o que consegue sua estatura emanar. É satisfatório para um trabalhador desse calibre, um guardião da lei, ter notícia de que os anjos que caminham na terra começavam a acordar para o poder transformador de pequenos gestos de humildade e desinteresse. Depois de ser confirmada em alto e bom som a autorização do alto, Maria não disfarçou a lágrima de emoção que era toda originada na alegria de poder servir a pequeninos de Jesus, que apesar de não terem 1/10 da sua destreza nas habilidades de combate, eram como frascos da Boa Nova, espalhados pela terra,
cujas tampas já iam se afrouxando para deixar sair a fragrância divina, regeneradora, de que todos são portadores. Bem, aqui acaba o capítulo 2. Não sejam, porém, ingênuos de acreditar que ele não continuará em nossa própria vida. A semente de angelitude é presente. Está no seu agora, como promessa no coração de cada um de nós. E é regada a cada ato de bondade e gentileza que deixamos permear nossa existência, nosso âmago. Ative as forças divinas de sua alma, fazendo as coisas mais fáceis, mais simples, mais acessíveis, das maneiras mais extraordinárias. Não tenha vergonha de ser gentil e abençoar tudo que suas mãos tocarem, seus olhos virem, sua voz e vibração alcançarem com generosidade e distinção. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros, antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a susceptibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar a moral. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral,
e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não fica assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. A Espada da Lei, capítulo 2.